E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série de vídeos aqui sobre eventos, pessoal. Hoje eu vou deixar vocês com a terceira aula aqui do nosso curso Fotografar Eventos Guia Definitivo. As vagas já estão abertas, pessoal. Basta vocês acessarem aqui na descrição desse vídeo. Amanhã a gente vai fazer live aí para tirar dúvidas a respeito do curso. E hoje a gente vai editar as fotos que a gente fez na nossa aula passada. Então, se vocês não assistiram a aula passada, é o momento de pausar esse vídeo, buscar a aula que foi lançada ontem aqui para poder assistir esse vídeo aqui da melhor forma, neste em que eu mostro como eu edito de forma rápida e eficiente as fotos do evento. Tá legal, meus queridos? Espero ver vocês amanhã na nossa live. Beijão, tchau, tchau! E o que a gente vai fazer hoje é editar as fotos que a gente fez na nossa aula, que eu mostrei para vocês ali com o nosso esquema de iluminação. E é muito bacana a forma como a gente vai editar aqui, pessoal, porque casa perfeitamente o que eu penso da edição a respeito das fotos de um evento. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, que basicamente o que a gente vai fazer é a chamada correção do arquivo RAW, e é muito importante que vocês entendam isso, que se vocês estão fotografando em RAW na câmera de vocês, pessoal, o próprio nome RAW já diz que é um arquivo cru. Esse arquivo, ele tem muito menos contraste, muito menos saturação e muito menos nitidez do que um arquivo em JPEG. Então, no momento que a gente se dispõe a fotografar em RAW, a gente precisa corrigir primeiramente esse arquivo RAW. E o meu processo de edição, ele passa basicamente por essa correção do arquivo RAW. Depois, o que a gente vai fazer é olhar o nosso equilíbrio de branco, é mais ou menos assim que eu penso o processo de edição. E por fim, a gente vai fazer alguns cortes nessas fotos aqui. Obviamente que num evento, isso aqui é o segundo passo da nossa edição, porque no evento a melhor coisa que a gente pode fazer é chegar, colocar todas as fotos dentro do nosso computador, ir lá com a setinha no nosso Lightroom e ir apertando X nas fotos que vocês não vão utilizar. No nosso curso aqui eu explico para vocês certinho essa etapa do processo. A gente tem dentro do nosso curso completo, pessoal, tem um casamento de ponta a ponta, que é desde a minha conversa com a cerimonialista, dentro do evento, como eu fiz toda essa questão de fotos, como eu edito todas as fotos do casamento, é uma maratona de edição. E o processo de edição justamente começa por aquilo que a gente chama a curadoria das fotos, ou seja, as fotos que vocês vão ver aqui da Alana são fotos que já passaram por uma curadoria. Eu fiz fotos ruins nesse processo, com certeza, mas essas fotos elas já foram eliminadas. Eu peguei uma amostra aqui para mostrar para vocês e é mais ou menos assim que eu vou entregar essas fotos. E o que é mais bacana que a gente vai ver aqui, pessoal, é que as nossas fotos, por esse nosso processo de captura, elas já saem praticamente prontas. Vocês vão dizer, tá, César, claro, tu fez com 2 fontes de luz naquele esquema. Porém, vocês têm que pensar uma coisa, pessoal. Isso é o maior, é o mais grosso do evento. As outras partes do evento, que eu estou com a câmera na mão e o flash em cima, o que eu vou agregar aqui em termos de edição é fazer ajustes na exposição e fazer ajustes nos realces. Porque isso é uma coisa bem legal também de a gente entender aqui dentro do Lightroom, pessoal. No começo, quando eu comecei a editar, eu pensava que a gente tinha que passar por absolutamente todas essas nossas ferramentas aqui. Ajustar ponto de branco, ajustar ponto de preto de todas as fotos, mexer em realces, mexer em sombras, mexer em contraste, mexer em curva de tom, ajustar a claridade, mexer em temperatura de cor, fazer nitidez, todas as coisas. Isso era uma coisa que para mim começou a ficar meio que insuportável, porque é um processo muito longo e muito difícil. Quanto mais a gente vai aprendendo a lidar com ferramentas de edição, a gente vai entendendo coisas como, por exemplo, assim, mexer em ponto de branco e em ponto de preto é a mesma coisa que mexer em contraste. Então, se eu mexo em contraste, eu não devo
tocar nos meus brancos e pretos da minha imagem, a não ser em último caso. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que eu faço meu tratamento de RAW e eu nunca mexo em ferramentas repetidas. O que eu estou chamando de ferramentas repetidas? Por exemplo, se eu posso ajustar a minha exposição com o realce, eu só vou mexer na exposição se realmente for necessário fazer isso. Se eu vou mexer no contraste, como eu sempre coloco mais 10, eu só vou mexer em branco e preto se eu errei muito ao longo ali da minha captura. Eu só vou mexer em curva de tons se eu não mexer no meu contraste aqui em cima. No momento que vocês começam a entender isso, pessoal, o processo de edição ele começa a ficar muito mais leve. E todo esse processo inicial aqui que eu vou mostrar é o que eu tenho e já chamo de um preset que a gente chama o nosso básico ali, eventos, que eu vou mostrar aqui para vocês como a gente cria. E se vocês já têm essa nova versão aqui do Lightroom CC Classic, que é esse formato aqui que as fotos não estão na web, a Adobe inseriu essa parte aqui que a gente chama os perfis e eu costumo utilizar, pessoal, o Adobe Retrato para começar o meu processo de edição. Eu vou redefinir essa foto aqui. Ó, aqui é o arquivo original, aqui é depois desse tratamento no arquivo RAW que a gente faz, tá? Eu vou redefinir esse arquivo para a gente começar esse nosso processo aqui. A primeira coisa, pessoal, bom, eu tenho um perfil da minha Canon 6D, que isso é uma coisa que eu posso mostrar para vocês, mas a gente precisa fazer com Color Checker. Mas a primeira coisa que eu faço é inserir um Adobe Retrato aqui, porque aqui já é uma forma de fazer um pré-tratamento do arquivo RAW. Se eu tenho já um perfil de cor que já me corrige contraste, já me corrige nitidez, já me dá uma saturada nas cores, que é o caso aqui desse meu Adobe Retrato, é muito melhor eu começar por ele. Eu não mexo na temperatura de cor no início, porque eu sempre trabalho em temperatura de cor com todas as fotos juntas. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é o seguinte: eu sei que o meu arquivo RAW ele não é tão contrastado, por isso eu faço uma média e eu trabalho com 10 de contraste. Não mexo em sombras, realces brancos e pretos e eu recupero um pouquinho da nitidez da minha lente, dando 10 de clarity. Eu recupero um pouquinho da saturação das cores do meu arquivo RAW, dando 10 de vibração. Não mexo em desembaçar, a não ser que eu estivesse trabalhando com flare. Não vou mexer em saturação de cor para dar mais cor, a não ser que eu queira tirar as cores. E o único tipo de cor que normalmente eu tiro nas minhas fotos é o laranja, pessoal. Eu mexo aqui na questão da luminância do laranja e eu vou agregar mais 7. Antes eu agregava 10, mas com o perfil Adobe Retrato já tem um tratamento, vou agregar mais 7 aqui no laranja e eu vou tirar aqui a saturação do laranja, pessoal. Eu vou deixar em menos 10, justamente para eu ter aqui, vou mostrar para vocês, mexendo só no HSL, vejam só como a pele da Alana aqui, vou dar um zoom para que vocês vejam só como eu já ganho a pele da Alana aqui, fazendo essa simples mexidinha e essa simples alteração aqui. Já no Lightroom, agora está vindo por padrão 40 de nitidez, pessoal. Antes vinha 25, mas o Lightroom tem entendido essa necessidade que o arquivo RAW precisa, por isso ele está dando 40 de nitidez. É interessante que vocês protejam essa nitidez com uma máscara. Eu falo sobre isso ali na parte, em outros cursos de Lightroom, não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês. Aqui embaixo eu não mexo nada, a não ser, pessoal, vejam só, se a pessoa está um pouquinho acima do peso e ela se incomoda com isso, sempre tem uma dica muito bacana da gente fazer, que é mexer um pouquinho no aspecto aqui. Vejam só o que acontece quando a gente coloca um aspecto positivo, pessoal, e marca aqui a opção de restringir corte. Vou mostrar aqui para vocês na prática o que aconteceu com a Alana. Vejam só que quando a gente mexe nessa parte do aspecto, a gente afina um pouco a pessoa, a gente deixa a pessoa um pouquinho mais esguia, aqui é o antes e aqui é o depois. Às vezes eu faço isso,
mas não costumo fazer e não costumo deixar isso no meu preset. A não ser que a pessoa me diga, César, tem como dar uma mexidinha para mim lá no Photoshop? Eu já entendo que ela está um pouco incomodada com isso e eu posso fazer aqui no meu Lightroom e sincronizar isso com todas as minhas fotos. Feita essa primeira parte aqui de edição, pessoal, a gente pode vir aqui do lado, a gente pode vir em pré-definições, a gente pode apertar no mais aqui em cima e a gente pode criar uma pré-definição. O que a gente vai mexer nessa pré-definição, pessoal? É bem importante que na hora de criar um preset, a gente entenda aquilo que a gente está mexendo. Eu vou chamar isso aqui de básico pessoas mais Adobe Retrato, porque eu posso criar com outro perfil. Eu vou dizer que eu mexi em contraste, eu mexi na questão da claridade, eu mexi na nitidez, eu mexi na parte de cor, que é o meu HSL, não importa que se apareçam outras coisas junto, e eu vou mexer, se vocês quiserem fazer o upright, vocês podem já deixar aqui. Eu costumo deixar a versão do processo aqui selecionada, porque olha só, se vocês não colocam aqui, ó, as pré-definições sem uma versão de processamento específica podem produzir resultados visuais diferentes em versões futuras do Lightroom. Por isso, eu sempre deixo marcada aqui a versão do processo quando eu vou criar o meu preset. Eu crio este meu preset aqui e é bacana porque a gente pode fazer o seguinte agora. Eu posso selecionar essas 57 fotos que eu coloquei aqui para vocês, vir em User Presets aqui, colocar o básico pessoas Adobe Retrato, eu apertei aqui, pessoal, ele já sincroniza todo o meu tratamento de RAW de todas as minhas fotos. Isso é que eu acho que é a coisa mais bacana que pode ser feita e ser utilizada nos presets. E na verdade ali dentro do curso eu mostro para vocês como a gente faz isso na hora da importação, porque eu não faço esse processo todas as vezes, as minhas fotos já entram assim dentro do meu Lightroom. Bom, a partir daqui, pessoal, a gente vai ter que trabalhar duas coisas bem importantes. Uma delas é a minha temperatura de cor. Normalmente eu deixo em automático para eu visualizar bem as variações que teve no mesmo ambiente da minha câmera e chegar a uma concepção que mais ou menos me agrade esteticamente, porque o balanço de branco, pessoal, é uma das coisas mais interpretativas dentro da fotografia. O que eu sei é que os meus speedlights, eles trabalham com 5500 Kelvin. Bom, então eu posso começar a partir dos meus speedlights, que é os 5500 Kelvin, e eu posso definir aqui se eu quero que essas fotos tenham uma tonalidade um pouquinho mais fria ou se eu quero que essas minhas fotos tenham uma tonalidade um pouquinho mais quente. Eu, César, particularmente, prefiro uma tonalidade um pouquinho mais fria. Então o que eu vou fazer aqui é deixar apenas 100 mais frio e eu já vou sincronizar todas essas minhas fotos aqui, que foram feitas na mesma ambientação, com a minha mesma iluminação, eu vou apertar para sincronizar, eu vou desmarcar tudo e eu vou dizer que eu quero sincronizar apenas o meu equilíbrio de branco. Eu aperto em sincronizar, pessoal, e aqui eu tenho uma sincronização de todas as fotos, se vocês observarem aqui, todas elas vão ficar com 5400 kelvins e é assim que eu gosto de trabalhar. Bom, a partir daqui, pessoal, o que eu vou fazer? Como eu estava numa mesma posição, como vocês viram ali para fotografar, e muitas vezes quando a gente faz na mão, a gente vai ter muitas fotos que elas vão acabar ficando tortinhas. Vocês estão vendo aqui que não tem nada muito torto. Por que não tem muito torto? Porque eu já fiz vários cortes, porque esse é um dos meus gargalos no meu processo de edição, que é fazer essa parte de recomposição depois. Isso por chatice minha, pessoal. Por exemplo, aqui, nessa primeira foto, eu viria aqui e faria essa pequena correção aqui para o quadro ficar ou bem certinho ali em cima, ou para simplesmente fechar mais a lana dentro do meu quadro aqui. Dá para fazer essa primeira correção aqui, pessoal,
se eu redefinir aqui, eu vou mostrar para vocês, muitas vezes funciona quando a gente aperta no automático, olhem só, ele já faz essa correção aqui para mim, e se eu estou com um pouquinho de pressa e eu quero apenas fazer esse tipo de correção de linhas, o automático ele nos resolve muito bem. Porém, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz nessas fotos aqui em termos de reenquadramento. Vejam só, aqui eu estava trabalhando com muito mais e eu fiz essa recomposição aqui. É mais fácil, ao invés de eu ficar recompondo, eu ir mostrando para vocês aqui dentro do meu Lightroom as recomposições que eu fiz. Algumas aqui, essas aqui elas estão bastante leves, mas se a gente começar a chegar em outras fotos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que eu começo em alguns momentos a fazer reenquadramentos bem mais ousados. Deixa eu chegar em alguma aqui. Por exemplo, essas aqui, pessoal, vejam só. Vejam todo o espaço vazio que eu tinha aqui em cima, que é completamente desnecessário. E eu posso aproveitar que eu estou com uma câmera, se você tem uma câmera a partir de 18 megapixels, no meu caso aqui eu estou fotografando com uma que tem 20 megapixels, vocês podem fazer esses cortes, como por exemplo aqui eu fiz um corte bem ousado. Se vocês têm outras fotos que vocês têm mais inteiras, pessoal, porque a gente tem que pensar que talvez isso aqui se transforme num álbum. E por essa razão, jamais a gente vai fazer corte com esse cadeadinho aberto aqui, porque isso aqui vai mexer no formato das nossas fotos, e se a pessoa quiser revelar num Minilab, isso vai dar problema. E eu também não posso ser muito agressivo em todas as fotos, como eu fiz, por exemplo, nessa foto aqui, porque vai que, olhem só, ficou maravilhosa aqui a foto, vejam só como ela é originariamente, ela é toda essa parte aqui. Se a gente redefinisse, a gente ia ver que aquela foto é esta aqui, que eu vou mostrar para vocês, vejam só, redefinindo o corte, como ela fica, mas eu tenho consciência que se eu for montar um álbum, eu vou ter que usar essas fotos aqui, jamais como uma página grande, eu vou ter que fazer isso com um ajuste um pouquinho diferente. Mas eu costumo cortar muito as minhas fotos, pessoal. Eu recomponho demais na pós-produção. Essa é uma das coisas que a gente brinca aqui, que é um dos gargalos do nosso estúdio. Aqui com certeza tem um corte bastante forte. Vejam só, eu tinha uma foto que na verdade ela era vertical. No Lightroom, por exemplo aqui, pessoal, se está redefinido, e vejam só, essa foto aqui, além de tudo, ela estava torta. Mas no Lightroom, vejam só que bacana, se eu aperto X, ele transforma esse mesmo corte na mesma proporção numa foto horizontal. Mas vejam só que interessante, a gente tem aquela baita foto que na verdade se transforma nessa foto aqui, e é uma das fotos que a minha cliente acaba mais gostando. E a gente faz isso, pessoal, com uma série de fotos que na verdade seriam repetidas. Olhem só que linda essa foto aqui. Eu fiz ela neste momento que eu estava tratando mais do grande angular, pegando o vestido, mas como eu já tinha outras fotos de vestido, eu resolvi aproveitar todas essas possibilidades que a gente tem, pensando que os nossos clientes, a maioria das fotos, vão para as redes sociais para fazer esses outros tipos de cortes aqui que vocês estão vendo. E daí, pessoal, é basicamente este o meu processo de edição, que ele é extremamente simples, mas para ser simples, ele passou por um longo processo de construção e de pensar a edição. E aí, pessoal, a gente está chegando agora nos finalmente aí da nossa série de vídeos. Eu queria agradecer muito vocês por estarem presentes até este momento aqui. O nosso grande objetivo com essa série foi realmente oferecer algo bem palpável, algo que vocês pudessem aplicar aí na vida de vocês, independentemente de vocês darem continuidade nessa jornada aqui com a gente ou não. A gente sentiu que ainda faltava alguma coisinha, por isso a gente decidiu ainda trazer mais um conteúdo, que é um vídeo muito especial que eu falo sobre a questão do vender, sobre pensar a construção do início
ali do negócio de vocês. E esse vídeo de amanhã, pessoal, ele é muito especial porque ele é o início, na verdade, do nosso chamado curso completo. E eu queria muito dividir isso aqui com vocês, porque a gente decidiu há alguns meses atrás aqui no estúdio iniciar numa jornada, e foi uma jornada assim realmente muito grande. Construir esse curso que eu vou anunciar agora aqui para vocês foi algo que envolveu muitas pessoas, que envolveu muitos tipos de negociação para a gente poder filmar isso dentro dos eventos, porque o nosso grande objetivo era construir um grande guia, por isso que a gente chama isso de um guia definitivo, que a gente pudesse abarcar os elementos mais fundamentais de grandes eventos e mais ainda a gente pudesse trazer aqui para vocês uma forma de vocês construírem um negócio de eventos, porque acho que isso é talvez a coisa mais importante que a gente vai fazer aqui no estúdio, que é fazer com que vocês consigam ingressar dentro deste mercado de trabalho, que ele realmente é muito lucrativo, e vocês possam viver o sonho de viver de fotografia, que tenho certeza que se vocês estão acompanhando aqui, provavelmente é a coisa que vocês mais têm gostado de fazer na vida de vocês. Para que vocês tenham uma ideia melhor da grandiosidade desse projeto, pessoal, a nossa semana aqui, ela contemplou aproximadamente 1 hora, com o vídeo de amanhã vai ser mais ou menos 1h20 de conteúdo. Esse conteúdo de 1h20, pessoal, ele faz parte de um material bruto de 40 horas de conteúdo, que a gente já transformou isso em 19 horas e meia de curso, isso já está pronto, e a gente pretende até o final de outubro acrescentar ainda mais conteúdos, porque a gente ainda tem mais 10 horas para serem decupadas e transformadas em curso. A gente vai montar um curso de 25 horas, pessoal. Isso, para quem trabalha com vídeo, pessoal, é algo assim, é com certeza a maior coisa que a gente já produziu aqui dentro do estúdio. É realmente uma jornada que envolve desde a filmagem de um casamento na íntegra, a gente ainda está terminando de narrar a cerimônia do casamento. A gente tem entrevista exclusiva com uma cerimonialista aqui de Porto Alegre que vai nos dar várias dicas de como a gente pode ingressar dentro do nosso negócio. Eu tenho um módulo aqui dentro inteiro dando o meu passo a passo, como eu construí o meu negócio de fotografia. A gente tem vídeos que abarcam toda a parte da nossa metodologia, que é técnicas de capturar, técnicas de iluminar e técnicas de editar eventos. A gente está editando um casamento inteiro juntos aqui e tudo isso está nos dando muito trabalho, mas ao mesmo tempo, cada vez que a gente trabalha nisso, a gente sente esse entusiasmo, que entusiasmo vem do grego, que significa ter os deuses dentro. Eu acho que essa é uma etimologia, essa eu acho que é uma das etimologias que eu mais gosto, porque quando a gente trabalha com tesão, com ímpeto, pessoal, é justamente assim que a gente se sente. Isso tudo é tão especial aqui dentro do estúdio que eu quero fazer o anúncio desse curso com todos os detalhes, com um valor que vocês podem ficar tranquilos, que vai ser um valor que vocês vão poder pagar. Isso segue muito a nossa filosofia aqui no estúdio, mas eu gostaria de fazer tudo isso ao vivo com vocês amanhã às 8 horas. Eu quero muito estar presente ali com vocês, quero ver os comentários de vocês ao vivo, responder isso ao vivo, o que vocês acharam dessa nossa série de vídeos. Não esqueçam, relembrando que tem mais um amanhã. Então, na nossa live, para que vocês entendam, eu vou fazer esse anúncio do curso e também eu vou tirar muitas dúvidas que surgiram aqui ao longo dessa nossa semana. Além disso, obviamente, eu vou me despedir ao vivo aí de vocês, porque todo esse processo foi absolutamente intenso. E a gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre eventos, porque é o que a gente fala aqui no estúdio nos nossos últimos meses. Tá legal? Então, meus queridos, não esqueçam de deixar os comentários de vocês aí, que nos ajudam demais aqui dentro do estúdio. Grande beijo para todo mundo, vejo todo mundo amanhã às 8 horas da noite. Quem não puder estar às 8 horas da noite, esse vídeo com a live ainda vai ficar até segunda-feira disponível no link que eu vou mandar para vocês, tá legal? Até mais, tchau, tchau!